É legal. Mas pode? Eu sou Ana Carol Martins, advogada trabalhista e previdenciária. E eu sou Otávio Calvé, professor e juiz do trabalho. E a gente está aqui para trazer o direito do trabalho de uma forma leve, interativa, virtual com você. É isso aí, simplicidade, com conteúdo da nossa marca registrada. E hoje com um tema que a gente vai extrair muita polêmica, né, Carol? Porque é um assunto super atual, uma resolução recentemente aprovada pelo CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que vai dar o que falar. Pois é, já está dando assim, nós, né, que estamos ali no dia a dia, a gente já está se debruçando sobre essa resolução e pensando nas consequências delas, que muitas vezes passam pelo público, né? E a gente também vai tentar trazer aqui alguns problemas que podem surgir na sua aplicação prática. A ideia da resolução foi trazer uma via segura para a resolução dos conflitos judiciais trabalhistas de uma forma amigável, rápida e definitiva, né? Foi uma ideia assim de trazer uma espécie de racionalidade, pacificação e talvez uma padronização para um problema que já vem se arrastando há algum tempo na Justiça do Trabalho, que é a respeito da homologação dos acordos extrajudiciais, né? Porque cada tribunal estava fixando as suas regras, cada tribunal fazendo seus entendimentos, algumas resoluções de regionais sobre a homologação desses acordos no Sejusc, alguns tribunais permitindo quitação geral, outros proibindo a quitação geral. Então, eu acho que o CNJ veio, e esse é um lado positivo, vamos dizer assim, né, tentar dar uma harmonia, uma pacificação sobre o tema. Eu acho que é uma resposta também, Otávio, a toda essa incerteza, essa insegurança jurídica que o empresariado tem hoje também no Brasil, que é: como eu vou investir? Qual é o custo trabalhista desse investimento? Ele acaba tendo medo, é um desafio para o empresariado criar novos postos de trabalho formais, né? Então, gerar emprego no Brasil tem sido matéria de muito medo. E até para um advogado orientar, tá difícil, tá? Eu tô sabendo. E uma coisa que fica muito clara é o seguinte: quando você encerra o seu pacto, né, encerra a sua relação de emprego, e empregado e empregador querem fazer o acerto final, a segurança desse acerto final incentiva a criação também de novos postos de trabalho, de contratar, porque assim, você precisa ter a certeza de qual é o custo envolvido em toda a operação, né? Então, quando você quita um contrato de trabalho, você quer ter certeza de que aquilo ali realmente fica no passado e está resolvido. E, de fato, isso, a gente pode dizer, é uma crítica muito válida ao sistema que a gente vive hoje, onde o empresário ele só sabe o custo real de um empregado muitas vezes depois da reclamação trabalhista, né? Porque ele faz tudo, paga a rescisão, depois vem a reclamação trabalhista, aí tem que discutir ali alguns anos para aí ver se tem uma conta a mais ou não. Às vezes, óbvio, decorrente de mero descumprimento de legislação trabalhista, mas de muitas outras coisas que ficam no imponderável, que ficam no entendimento do juiz, acúmulo de função, esse tipo de coisa, né? Então eu acho que a ideia realmente de você conseguir um modelo de segurança jurídica para encerrar a relação de emprego é muito importante para que o mercado queira fazer mais contratações, né? Você tem que saber quando começa, quando termina, qual é o custo. E isso é justo, né, para todo mundo. Eu acho que também tem uma cultura hoje, de um excesso de litigiosidade, que assim, os empregadores têm muito aquela cultura do procure seus direitos. E os empregados têm muito aquela cultura do vou ver no que dá entrando com uma ação. E aí, assim, de parte a parte, a gente vê que tem um excesso de litigiosidade que gera uma insegurança para as duas partes, né? Então, ninguém está satisfeito e cada vez menos tem a empregabilidade está mais em risco, né? Aí o que o mercado responde, né? E isso o pessoal de análise econômica do direito sempre fala, né? Você estuda comportamento de acordo com os estímulos e as consequências. Se você tem uma enorme insegurança jurídica para contratar no modelo seletista, o mercado acaba procurando outras formas de poder fazer o seu negócio com mais segurança jurídica e custo menor. Isso é péssimo para todo mundo, porque você pode estar aí, às vezes, achando que vai proteger, no final das contas, desprotegendo. Você sabe que tem um estudo muito interessante que foi publicado em 2022 pela FEA da USP, né, Departamento lá de Economia,
que mensurou, na época, 5 anos de vigência da reforma trabalhista e chegou à conclusão, né, de que nos locais onde o juiz do trabalho menos aplicava a reforma trabalhista, ou seja, mais foi resistente às mudanças da reforma trabalhista, o nível de emprego caiu e a renda média caiu também. E aí qual é a ideia disso? A ideia é a seguinte, que se você tem um ambiente inseguro, você tende a fazer tudo pelo mínimo, né? Você contrata o mínimo possível. Mercado, é isso? Retrai mercado. Você contrata o mínimo possível, você dá o mínimo possível de benefício, o mínimo possível de aumento, tudo no mínimo, né? Que eu brinco chamando de compliance raiz, né? Quer não correr risco, não dê nada mais, porque o risco é menor assim. Então, quando você vê um ambiente em que tudo pode acontecer depois na justiça, você tende a se precaver, né? Então, no fundo, você acaba, no ponto de vista macro, né, gerando um comportamento que desprotege, que acaba levando a uma piora das condições de trabalho. Interessante isso, né? E é um estudo publicado em 2022, então bem interessante. E você que gosta de números, parece que nos últimos 3 anos o número de processos pendentes é uma média, tá? De 5.500.000. Então, isso tem gerado uma preocupação, né? Porque o custo é pago por alguém. Alguém Sim. paga essa conta, né? E a conta é alta. Não só para o erário, né? Em termos de serviço público, aí ok, também concordo que justiça não é para ficar vendo só em termos de custo, mas a gente tem que ter uma razoabilidade no sistema, né? E em termos de mercado como um todo, né? Ano passado, 2023, nós tivemos 3.500.000 ações trabalhistas e o total em valores de condenação chegou a 40 bilhões. Então, assim, são números que assustam, né, na sua grandeza. Aí você deve estar pensando, isso justifica, então mostra que o empresário brasileiro não cumpre os direitos trabalhistas, né? Aí você vai ter de tudo. Você vai ter todos os cenários possíveis. Você tem aquele empresário que realmente não cumpre, você tem aquele empregado também que faz ação trabalhista frívola, que litiga de má fé, você vai ter de tudo, né? Mas em termos assim numéricos, assusta. A litigiosidade na área trabalhista é gigantesca, tanto que o ministro Barroso tem essa preocupação ali bem premente, né? E acho que foi fruto dessa preocupação que veio essa nova resolução do CNJ, que a gente tem que questionar também, né? E assim, quando eu olho a resolução, eu acho ela, de forma geral, no conteúdo positiva, né, em termos de consequência jurídica para o mercado. Mas eu fico muito preocupado, como jurista, do ponto de vista do meio que foi utilizado. Porque eu vejo ali muito conteúdo jurisdicional, que eu questiono se uma resolução administrativa de um órgão de controle do Poder Judiciário de fato teria essa atribuição. Porque, vejam bem, se eu tenho uma lei e eu, aplicador do direito, eu, magistrado, entendo que essa lei é inválida, é inconstitucional e não aplico essa lei, eu tenho essa prerrogativa. Vou fundamentar, vou explicar os meus motivos e deixo de aplicar a lei. Agora, e se eu não concordar com a resolução do CNJ, que é o órgão que vai fazer a minha disciplina hierárquica administrativa? Se eu não aplicar essa resolução, eu posso ser punido? Posso levar uma advertência, uma censura, uma aposentadoria compulsória? Não sei. Então, assim, decisão de CNJ administrativa, em regra, o juiz não pode deixar de cumprir. E se tem matéria jurisdicional ali, a gente começa a pensar realmente num problema que pode ser sério, da autonomia, né, da liberdade, da magistratura, de aplicar os entendimentos a partir da interpretação do ordenamento jurídico. Então, há um questionamento aí muito sério sobre a forma, né? Se esse seria de fato o caminho. O CNJ entendeu que sim. Penso eu que a magistratura não vai deixar de aplicar, até porque está sujeita a ser punida. Então, acho que vai emplacar na prática, né? A resolução ela vem tratando, gente, sobre os acordos extrajudiciais homologados na Justiça do Trabalho, dando ampla, geral e irrevogável quitação, tá? Então, assim, é uma resolução muito importante, porque a gente tem muito acordo na Justiça do Trabalho,
E muitas vezes rola essa dúvida, né? Peraí, será que vou poder entrar de novo? Como é que funciona isso? Será que ele vai poder me processar em mais alguma coisa? Isso é um tópico muito importante, inclusive porque eu lembro de juízes que falavam isso lá atrás. Eu não sou órgão homologador, não venham aqui só para poder homologar alguma demanda, alguma discussão que vocês tenham. Tragam aqui um processo. E aí hoje a gente vê o CNJ falando em homologação. Então... Mudança dos tempos, né? Mudança, né? Eu fiquei assustada. Mas é importante lembrar que essa resolução, ela já no artigo 1º, ela fala, né, da homologação pela Justiça do Trabalho, dos acordos extrajudiciais, nos termos da legislação em vigor. Então, assim, o CNJ não está inventando, criando um novo método, não. Existe a CLT, artigo 855B e seguinte, até o E, né? Que fala da homologação judicial de acordo extrajudicial, e é em cima disso que a resolução foi criada. Então, tem previsão legal para esse acordo extrajudicial ser homologado na Justiça. O que o CNJ está fazendo é dirimir as dúvidas, né, e as diversidades interpretativas que a gente tinha aí, Brasil afora, estabelecendo alguns critérios aqui. Alguns eu gostei, outros não, como sempre, né? Faz parte, né? Mas vou aplicar. O que eles falam, né? Que essa resolução ela vai ao encontro justamente do que você muito bem mencionou aí, que é do que veio com a reforma trabalhista, né? O processo de jurisdição voluntária para homologação dos acordos extrajudiciais, que veio com 855B até E, dos próprios CEJUSCs, né, os Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, de Disputas, e das resoluções do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que tratam da política judiciária nacional de tratamento adequado das disputas de interesses e também daquela que trata sobre mediação pré-processual, que são as resoluções 174 e 377 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Então, já vem aí uma onda com essa mesma pegada, né? E é uma mudança assim, a gente está paulatinamente, é engraçado, porque a Justiça do Trabalho ela sempre pautou a conciliação, né? Mas a conciliação judicial, com o juiz participando. Com duas oportunidades, dentro da audiência, bem formalzinho. E o juiz técnico ali fazendo proposta, ameaçando, dizendo que vai julgar improcedente se não fizer o acordo. Tô brincando, os juízes não fazem isso não. Mas tem aquele famoso, vai fazer o acordo não? Então tá, sou eu que vou julgar. Mas Então a gente tem, desde a origem, esse viés, né? Tanto que a gente não era vara do trabalho, né? A gente era junta de conciliação e julgamento, da época dos classistas e tal. E aí, pelas novas políticas, né, que já vem aí de alguns anos, a gente começou a abrir a Justiça do Trabalho para outros métodos, inclusive extrajudiciais, com muita resistência da magistratura. E aí eu estava lá dentro, né, e ainda estou, eu posso falar. Houve uma resistência enorme para a própria instalação dos CEJUSCs na Justiça do Trabalho. O pessoal não queria. O pessoal achava que CEJUSC ia vilipendiar o processo do trabalho, porque ia ser feito lá de qualquer forma um acordo, né, tendo que ter juiz sempre e tal. Essa ideia de mediador na Justiça do Trabalho foi muito contestada no início. Até que veio lá de cima também a ordem de instalar os CEJUSCs. Aí houve a instalação. E a partir desse momento que os CEJUSCs foram instalados, em alguns regionais a gente percebeu uma nova onda, uma onda de resistência ao que se pode fazer dentro do CEJUSC. Tanto que há resoluções de tribunais regionais, Rio de Janeiro, por exemplo, nesse momento tem, imagino que deva revogar. Mas tem lá a orientação para não se dar quitação geral em homologação de acordo extrajudicial. A gente tem hoje isso no Rio de Janeiro. Se hoje você chegar lá com um acordo extrajudicial no CEJUSC e quiser homologar com quitação geral, o juiz supervisor vai falar, olha, não podemos homologar. A determinação aqui da nossa resolução é que não pode homologar. Manda de volta para a vara. Se o juiz da vara quiser homologar, é problema dele. Mas no CEJUSC não. O que eu acho também um absurdo, porque também é ilegal, né? Não consigo ver legalidade numa resolução dessas. Né? Porque, a meu ver, quem é que tem que deliberar se homologa ou não a quitação geral?
O juiz da causa, né? O juiz é que vai deliberar. E o juiz pode fazer o que quiser? Não, o juiz não tem liberdade de nada, o juiz tem dever. Se há previsão no ordenamento jurídico da possibilidade de quitação geral, e não há nenhuma fraude, nenhum vício, nada, para mim o juiz tem o dever de homologar. Agora, se o juiz percebe ali algum vício, algo que impede a quitação geral, o juiz tem o dever de não homologar. E ponto final, né? Então deveria ser simples assim. Mas aí entra as questões que envolvem, sei lá, visões de mundos, né? Políticas institucionais. Então, é importante falar isso. Hoje, vários tribunais têm resoluções que proíbem a quitação geral, que vão cair, obviamente, frente a essa resolução nova do CNJ. Então, de certa forma, eu acho que essa resolução do CNJ é uma resposta ao que estava acontecendo em vários tribunais regionais. É o que me parece. Tá? E o que me causa muito estranhamento esse tipo de orientação, porque se pretende estimular que as pessoas procurem os sejusques, como é que se retira dos sejusques a possibilidade de dar a quitação geral? E aí, assim, então volta para a vara, é isso? O que se deseja? Fazer um looping no processo? É isso aí, vai para o sejusque manda de volta para a vara. Aí na vara fica a depender do juiz. Hoje, no Rio de Janeiro, é assim, agora vai mudar. Né? E, na verdade, isso mostra uma cultura. Né? Eu também, de forma recente, eu participei de um evento no IAB, sobre mediação e arbitragem trabalhista. E foi muito interessante. Teve um colega advogado que falou assim de forma muito, para mim, brilhante, que ele, como advogado, se sente humilhado quando ele faz um acordo extrajudicial para o cliente dele, com o advogado da outra parte, tudo certinho, e aquilo não vale, a não ser que leve para um juiz. Ele fala, por que o juiz é que vai validar o que nós estamos fazendo? Parece que parte-se de uma premissa de má-fé do advogado com o seu cliente. De fato, né? Por que o que o advogado faz não vale? Por que tem que passar na mão do juiz? Assim, por que se eu fizer uma transação extrajudicial com quitação geral, aquilo ali não presta para nada? E as partes com advogados diferentes. Partes com advogados diferentes, sem fraude, sem vício, sem nada, capazes, tudo direitinho, direito transacionável, não tem nem nada, mas na área trabalhista, se você fizer esse acordo e entrar com uma reclamação trabalhista, o juiz vai dizer que o acordo não vale nada. Então, assim, de fato, é cultural, né? Eu acho que é algo que a gente tem que começar a mudar, tirar essa ideia de presunção de má-fé do advogado em face do seu próprio cliente. E é algo que a gente tem lá enraizado. No começo da minha carreira, Carol, lá se vão 27 anos, eu me lembro que os mais antigos falavam, não homologue jamais um acordo sem a presença do reclamante. A gente recebia esse conselho. Entrou o acordo, marque a audiência, chame o reclamante, faça o depoimento do reclamante, faça um interrogatório para ver se ele não está sendo enganado pelo seu advogado. A gente recebia essa orientação. E eu confesso que eu levei anos para... Peraí, mas como assim? Né? O cara contratou o advogado justamente para isso, para resolver o problema dele. Passou o mandato para ele lá, deu poderes para ele. Então, assim, eu não tenho por que presumir que o advogado vai enganar o cliente. Então, de onde é que a gente tira isso? E é meio que lugar comum, né? Na área trabalhista isso. E os advogados também não reagem. Assim, sei lá, eu acho estranho. E eu acho que a própria advocacia trabalhista de reclamante gosta disso. Não sei. Eu não vejo uma reação assim, sabe? Tipo, que absurdo. Por que não vai validar? Assim, por que tem aqui que tá desconfiando do meu trabalho? Não tem esse tipo de coisa, sabe? É bem interessante, é cultural. Eu acho que daí vem também a preocupação. Nessa resolução, acho que eles tiveram muito essa preocupação de deixar bem claro que teve aqui um diálogo amplo com representantes, inclusive da advocacia, da OAB, do MPT, do Ministério do Trabalho e Emprego, do TST, das centrais sindicais, de confederações patronais, assim, doutrinadores e tal. Eles quiseram deixar isso bem claro em mais de um ponto. Foi fruto de um grupo de trabalho heterogêneo aí, com pessoas de todos os lados, né? Foi a impressão também que eu tive. Para poder mostrar que... Tem uma legitimidade social, digamos assim, né? Exatamente. E aí é interessante, porque de fato esse diálogo é fundamental. Né? E que você vê até que alguns requisitos e algumas exceções
você vê que estão dentro dessa ideia tradicional de cuidado para não ter fraude, né? Que é óbvio que o cuidado para não ter fraude é sempre presente. Mas o que eu acho que a gente tinha que mudar culturalmente é o seguinte: em regra, é válido. Uhum. Quando tem fraude, aí você alega a fraude. Uhum. E aí o juiz investiga a fraude. E aí, se pegar a fraude, a consequência tinha que ser grave, que é um problema aqui nosso no Brasil. É aquela tolerância, aquela coisa de que não se leva muito à frente, né? Mas imagina, se descobre que um advogado está fraudando o próprio cliente. Muito É para grave. esse sujeito perder a inscrição na ordem, é para dar uma consequência criminal, violenta, né? Aí fica tudo ali né? Parece que as coisas não são muito efetivas aqui no Brasil, né? Uhum. Isso tem que mudar. A ideia é essa, você ter que poder confiar nas instituições, Claro. o cliente confiar no advogado que ele contratou. Óbvio. E se confiar na pegar o erro, técnica. se pegar o erro, aí mão pesada. Da mesma forma, se pegar o erro com o juiz. Porque assim, parece que nessa cultura também o juiz é colocado como um ser moral superior, né? É o que nunca vai fazer fraude. Será? Ou membro do MPT? Será? Somos todos seres humanos, né? Então, assim, todo mundo está sujeito a pegar maus profissionais em todas as carreiras, em todas as instituições, né? Mas do jeito que a coisa é feita hoje, tem essa cultura. O juiz é um ser moral superior que vai resolver os problemas fazendo aquela intervenção estatal, porque sozinhos, se deixarmos essas crianças sozinhas, não vai dar certo. E direito, assim, a gente sempre conversa muito isso, né, Otávio? O direito é técnica. Claro. Então, assim, é uma questão de ver, olha, como é que está a distribuição do ônus da prova? Você vai conseguir provar isso? Cara, não vai dar certo. Isso aí vai ser ruim para você. Vamos tentar ponderar e chegar a uma conciliação. E os interesses, né? Porque às vezes, assim, e é interessante, né? Quando você está fazendo o próprio processo de trabalho ali, audiência, às vezes o cara tem a chance de ganhar 20 mil, né? Mas a prova tá difícil e, sei lá, ele quer fazer uma operação, precisa de 5 mil. E aí ele vai arriscar ter nada, né? Assim, às vezes para ele é melhor fazer o acordo por 5, que é o interesse dele por trás daquilo, que na verdade o processo de trabalho vai gerar um crédito, né? Então qual é o interesse dele sobre o crédito dele, né? E isso é uma coisa que a gente também tem que desapegar um pouco, sabe? Deixar a pessoa decidir qual é o interesse dela, o que é melhor para a vida dela, né? O que vai resolver o problema dela, né? Esse também é um outro movimento que vem acontecendo muito, né? De cessão de crédito. Que é interessante, né? Que assusta, assim, né? Que também é uma coisa cultural. Lá no início a gente não aceitava, não. Cessão de crédito pra gente era fraude. Como assim? Reclamante vai ceder seu crédito? E por que não? O cara vai ficar 10 anos para receber 100 mil. Não é melhor receber 60 na mão agora e antecipar 10 anos da vida dele? Sei lá o que ele quer da vida dele. Né? Então acho que hoje a coisa está começando a mudar, né? A gente está pegando a fase de transição. Leva um tempinho, mas tá indo, né? Transição é sempre difícil. Sempre difícil. Agora, tem algumas regras, claro, que a resolução traz, né? É importante a gente saber que eles estipulam tópico a tópico o que é possível, o que não pode ser abrangido por uma quitação, e a gente vai tratar disso agora. Ele começa falando, né, dentre as regras, que a provocação tem que ser espontânea dos interessados ou dos substituídos, né, isoladamente ou de comum acordo. Claro, né, tem que ter aí o interesse das partes em realmente fazer o acordo para poder dar a quitação. Também fala, isso eu acho que é bem bacana, que é inviável a homologação parcial, né? É mais um direcionamento para os próprios magistrados, que não podem homologar só uma parte do que foi levado ali para eles analisarem, né? Concordo plenamente. Sempre entendi assim, a maioria também entende dessa forma, porque o juiz não pode mexer no acordo que foi feito. Essa parte homologa, essa parte não homologa, isso não existe. Ou você homologa o acordo, ou as partes mudam o acordo, se o juiz tiver alguma restrição fundamentada, alguma coisa, aí as partes podem mudar também ali na hora e ok, aí o juiz homologa, mas ou homologa ou não homologa. Né? Agora, esse ponto é um ponto que, para mim, afeta a questão jurisdicional, né? Eu acho que cada juiz é que tem que decidir se entende que pode quitar, se pode homologar parcialmente ou não.
Se conforme o caso concreto? Se o juiz estiver errado, eu acho que o juiz está errado se homologar parcialmente. Aí cabe recurso. Né? Eu acho que é essa preocupação que eu tenho com a resolução, né? Porque isso para mim é jurisdicional. E acho que a resolução está certa, não cabe homologação parcial. Mas eu acho que o meio, né, de usar isso, fazer isso por resolução, é aquela advertência que eu fiz. Mas está certo, e eu acho que isso aí não vai ser muito problemático não, porque já era o entendimento majoritário. Tá. Um outro ponto que é bem interessante é que as partes têm que estar, cada uma com o seu advogado, ou enfim, o advogado do seu representante do sindicato, para não ser o mesmo advogado para as duas partes, né? Isso. E o que está na própria lei. Na CLT expressa nesse sentido, no acordo extrajudicial. Não pode estar com o mesmo advogado. Então está repetindo o que está na lei aí também, não vejo problema nenhum nesse aspecto. Só traz um lembrete, né? Praticamente. Agora, eu achei interessante que eles fizeram uma modulação aqui no seguinte formato: por 6 meses, pelo prazo de 6 meses, essas normas só vão se aplicar aos acordos que forem maiores de 40 salários mínimos, que hoje dá R$ 56.480, que isso considerou o valor médio dos acordos que foram realizados, foram entabulados em 2023, no ano passado. Então, achei interessante para poder criar uma régua. A partir de 6 meses, a gente pode rever essa resolução nesse aspecto. Foi o que o CNJ falou. Eu achei isso assim bem, como é que se fala? Uma técnica muito interessante. Porque com esse limite, digamos que o setor não vai ficar alarmado de imediato. Porque pelo que eu vejo, da minha experiência prática, né, como um juiz de primeiro grau na capital do Rio de Janeiro, é que, sei lá, acho que mais de 90% dos acordos não batem esse patamar. O comum é ser abaixo disso. Então, a impressão que dá é que a resolução de imediato não vai gerar um grande impacto na sua aplicação. Eu acho que foi uma forma bem inteligente de ir fazendo aos poucos, sabe? Tá me vindo uma metáfora aqui, mas acho que eu não posso falar publicamente. Mas sabe que você vai devagarzinho, né? E quando você percebe, já foi tudo. Não tem como voltar mais atrás. É mais ou menos assim, entendeu? Eu acho que a minha sensação foi essa. Achei muito inteligente, porque não vai dar aquele grande impacto de imediato. E depois de 6 meses já não se fala mais no assunto, tá todo mundo acostumado já se viu que não é nenhum bicho-papão. Se viu, né? Também as questões que foram decorrentes da aplicação da resolução, porque eu acho que é isso, a ideia é deixar em aberto e a gente pode rever, pode reformular. Se vai dar tilt, se não vai dar, onde é que tá dando problema e tal. Sendo resolução é fácil, né? É fácil de ser reestruturada. Bem mais fácil. O CNJ se junta lá e manda ver. Reestrutura, publica. Tem que passar pelo Congresso, né? Então, bem mais fácil. Uma outra coisa, uma informação bem, eu acho que aí é bobinha, mas enfim, é importante eles colocarem que tem que ter uma previsão expressa da quitação ampla, geral e irrevogável. Então, se for fazer um acordo que queira, né, óbvio, ter esse efeito, tem que colocar lá expressamente que dá ampla, geral e irrevogável. Que é a regra, né? É a regra. Porque de fato, né, você, em qualquer contrato que você encerra, você senta com a outra parte, você quer pagar e você quer o quê? Um atestado liberatório. Acabou, vira a chave, vida que segue, né? Porque não é muito comum você querer fazer um acordo para fazer um acerto para depois ser demandado novamente, né? Você quer encerrar tudo, né? Então, a previsão tem que ser expressa e é a regra geral. Normalmente, a parte patronal, né, o empregador, ele quer a quitação geral para encerrar a discussão e ter segurança jurídica. Então, vai ter que prever expressamente, mas o que a gente observa é que é a regra geral, né? Eu achei bobinha porque, assim, para mim é meio óbvio. E, assim, se tiver alguma outra parcela que realmente a qual não se queira dar quitação geral, ampla e revogável, que se coloque ela como uma ressalva, que nem aquelas ressalvas do TRCT, né, no termo de rescisão de contrato, que se apõe expressamente ali. Agora,
dizer que tem que ter Eu acho que o único bom é para não confundir, por exemplo, com comissão de conciliação prévia, que aí tinha lá na lei, depois o STF entendeu que não era. Então, assim, eu acho que foi mais para, né, não ter margem de dúvida. É bom, né? Acho que o que abunda não prejudica, né? Também vem uma outra parte que também abunda e também acho que não prejudica, é que os menores de 16 anos ou incapazes têm que estar, obviamente, assistidos por seus pais, tutores ou curadores. Padrão também, né? Padrão, né? Enfim. Requisito da capacidade. Da capacidade lá do cível, né? Também não pode haver, obviamente, vícios de vontade ou defeitos do negócio jurídico. Agora, eu achei muito interessante, porque a resolução ela vem falando expressamente, quando ela fala sobre esse assunto, ela fala que não poderão ser presumidos pela hipossuficiência esses vícios de vontade, os defeitos do negócio jurídico, né? A simulação, a fraude, a lesão, o que é muito bacana, porque senão você desvirtuaria, na verdade, você esvaziaria a resolução na maioria dos casos, que são os casos de hipossuficiência, né, na Justiça do Trabalho. Isso também achei importantíssimo, porque isso aqui eu acho que acaba sendo algo que a gente pode levar para tudo na área trabalhista. Hipossuficiência do trabalhador é uma coisa, capacidade é outra coisa, manifestação de vontade sem vícios é outra coisa. Então, assim, o fato de eu ser hipossuficiente não me impede de fazer escolhas válidas. E muita gente, de fato, confunde isso. Eu vejo muita argumentação jurídica de que o trabalhador não tem condições de escolher nada porque é hipossuficiente. Está errado. Uma pessoa que, digamos, tenha baixa renda ou capacidade econômica baixa perante o outro, pode fazer escolhas válidas, por que não? Aliás, eu tive contato com um caso muito interessante que mexe com o nosso imaginário, né? Uma faxineira já aposentada, e aí quando ela quis voltar a trabalhar, a empresa deu 2 opções para ela, porque ela já estava aposentada. Você prefere trabalhar com ou sem carteira? Aí a empresa falou, olha, com carteira assinada vai ser R$2.000 de salário. Se for PJ, 4.000 por mês. Aí ela preferiu o PJ, né? Depois a questão foi bater na fiscalização e a empresa agora está passando um problema sério por conta disso. Mas aí eu fiquei pensando, né? Ela já era aposentada, já tinha proteção social, já tinha um benefício da Previdência. Então, assim, não teria problema com auxílio-doença, com nada disso, porque já está aposentada, né? Para ela foi ruim ganhar os 4.000 por mês? Ou era melhor ganhar 2.000? E lógico, 13º, férias. Eu não sei, eu acho que me pareceu que para ela os 4.000 era melhor. Né? E no caso lá que eu tive contato, parece que não houve vício de vontade. Ela quis os 4.000, ela preferiu os 4.000. Explicaram para ela direitinho Explicaram direitinho o que era melhor para ela. Ela fez a conta, prefiro os 4.000 por mês, porque eu já sou aposentada. Então, assim, claro, você vai dizer que absurdo, não sei o quê, carteira de trabalho é obrigatório, não sei o quê. Eu não estou discutindo isso. Eu estou discutindo como é interessante a nossa cultura de fazer essa ligação. Hipossuficiente não tem capacidade de escolha. Não. E a resolução está falando justamente isso. Espera aí. O fato de ser hipossuficiente não quer dizer que tudo que você faz é viciado. Tudo tem vício de consentimento, tudo tem vício social. Não. Vamos ter que olhar o caso concreto, vai ter que alegar e vai ter que provar esse vício. Acho que é isso que a resolução está querendo falar, né? Sim. Sim, ótimas ponderações. Ela também traz as hipóteses em que não está abrangida a quitação, tá? Não vai ser dada a quitação, que eu acho bem interessante, tá? A primeira delas, para mim, também era um pouco óbvia, mas é importante de falar, que são as sequelas acidentárias, porque isso é muito comum. Doenças ocupacionais, que tenham sido, óbvio, ignoradas à época da celebração do acordo, ou que não tenham sido referidas ali no acordo, né? Porque realmente as partes não tinham ideia. Mas vejam só, como aí começa a parte problemática, né? Vamos lá, primeira coisa, pretensões relacionadas a sequelas acidentárias ou doenças ocupacionais que sejam ignoradas.
Até aí eu acho também bem razoável, porque assim, a manifestação de vontade acaba de certa forma sendo viciada porque eu tinha um desconhecimento da situação. Se eu soubesse da situação, eu não teria feito o acordo com quitação geral. Dá até para jogar ali para o Código Civil no erro e ignorância, né? Um vício de vontade. Beleza. Agora olha só a segunda parte. Ou que não estejam referidas especificamente no ajuste entre as partes ao tempo da celebração do negócio jurídico. Então, se eu tiver conhecimento, eu sei que eu tenho a doença, a outra parte sabe, a gente faz o acordo, mas se eu não colocar especificamente quitação quanto às sequelas acidentárias ou doenças ocupacionais, eu não vou dar quitação. Mas aí qual é o vício? Eu sabia, eu tinha ciência, e eu fiz o acordo dando quitação geral, por que eu tenho que colocar expressamente isso, entendeu? Aqui eu já acho que extrapola, né? E é complicado, né? Porque assim, você acaba criando requisitos que não estão previstos em lei. A lei não fala isso. A lei fala que quando você dá quitação geral, você dá quitação geral. E aí, excepcionalmente, você pode provar um vício, um erro, uma ignorância, que eu não tinha conhecimento e tal, e aí anula-se a quitação geral por conta disso. Agora aqui não. Aqui criou-se um requisito a mais não previsto em lei. E aí vem o segundo problema. Se é assim, para quitação geral, no acordo extrajudicial homologado em juízo, vai ser assim também no acordo judicial. Por que entender diferente? Você entrou com a reclamação trabalhista, pedindo verbas rescisórias, deu quitação geral, essa quitação geral já não é mais geral. Essa quitação geral não vai abranger sequelas acidentárias ou doenças ocupacionais, pelo mesmo motivo. Por que vai ser diferente? Porque um tem resolução do CNJ e outro não? E o direito, como é que fica? Entendeu? Então, assim, muito boas intenções, ok, mas olha o problema que vai surgindo, né? Então, uma quitação geral hoje, em acordo judicial, em reclamação trabalhista, eu, se fosse reclamado, botaria sempre expressamente, inclusive sequelas acidentárias ou doenças, para não ter perigo, né, de alguém puxar essa fundamentação. Porque se puxar, por que não? Tá, eu acho que é bem razoável, né? Por que vai ser diferente? Entendeu? Uhum. Complicado, né? Agora, se colocar expressamente, eu acho que foge do ou não tenham sido referidas, mas ainda vai acontecer com relação às ignoradas. Sim. Tá. Ainda vai acontecer. As ignoradas não tem como fugir. Uhum. Mas aí eu acho plausível, porque aí você tem uma ideia de erro ou ignorância, tá lá no Código Civil. Se eu tivesse conhecimento do fato, eu teria agido de forma diferente e tal. Aí beleza, aí você tem no ordenamento jurídico um suporte legal. Agora, a outra parte eu acho que não. A outra parte eu acho que tá legislando mesmo, entendeu? Tá mesmo. A outra hipótese em que não está abrangida a quitação geral é com relação a fatos ou direitos em relação aos quais os titulares não tenham conhecimento no momento do negócio jurídico. Não tinham condições de conhecimento ao tempo da celebração do negócio jurídico. Agora você me explica, o que é isso? O que é condição de conhecimento? Olha Eu achei só, esse mais complicado do que o primeiro. É muito inseguro. Na verdade, ele acaba abrangendo as sequelas acidentárias ou doenças ocupacionais que sejam ignoradas, porque eu não tinha condições de conhecimento disso. Então, o 2, na verdade, amplia o problema para qualquer fato, qualquer direito que eu vou ter que convencer o juiz que não está na quitação geral porque eu não tinha condições de conhecimento. Aí vai começar, já estou até vendo já, vai começar. Não tinha condições de conhecimento de que tinha horas extras não pagas, porque a reclamada não me dava o recibo de pagamento, não tinha acesso ao controle de ponto, logo não tinha condições de conhecimento. Entendeu? Segurança jurídica, eu acho que vai ficar prejudicadinha aqui também. Inicialmente, confesso que eu pensei assim, condições de conhecimento. Acho que ele está falando aí dos casos em que não há patrocínio de advogado. Porque se há, o advogado orientou. Ele tem técnica necessária para isso. Acho que os direitos, talvez. Mas os fatos... Os fatos são os fatos. Os fatos, assim, eu não tenho acesso ao cartão de ponto. Logo, eu não tive condições de conhecer que tem horas extras não pagas. Tá. Que eu não tive acesso ao cartão de ponto. Agora que eu estou tendo acesso ao cartão de ponto, eu estou vendo que hora extra não paga. Entendeu?
Complexo, né? Isso que eu falei, assim, aqui deu uma margem aqui também que pode acabar gerando litígio, ao invés de resolver litígio, como se pretendeu. Talvez já seja um ponto aí que, nesses 6 meses, pode surgir uma controvérsia e uma calibrada aí na resolução. Não sei, vamos ver, temos que esperar, né? Ver o que vai acontecer. O outro ponto que eles falam que não tem a abrangência da quitação é em relação às pretensões de partes que não estejam representadas ou substituídas, o que aí é bem razoável, bem bobinho. Aí eu acho que também é só repetir lei, né? Você não pode fazer, eu faço um acordo com a Carol para condenar terceiros, né? Não tem como, né? Então acho que aí é só repetição de lei mesmo. E também, a quitação também não vai abranger títulos e valores expressamente ressalvados. Expressa e especificadamente ressalvados, que também é o padrão, né? Se você fizer uma ressalva, você não está dando quitação geral. E aí as partes também estão de acordo que há uma aquilo ressalva. Ali está ressalvado. Então, exatamente. Também só repetir lei também aí. Agora, sempre que alguma dessas regras aí não for respeitada, não vai ser, ou não vai ser dada, né, eficácia liberatória geral, enfim, a eficácia liberatória vai ser restrita e não geral, irrevogável, ampla. Ela vai ser restrita ao quê? Aos títulos e aos valores que estão ali expressamente consignados. E aí... agora eu fiquei imaginando o juiz lá, que pega o acordo extrajudicial, homologar com quitação geral, depois você entra com uma ação trabalhista dizendo que aquela quitação geral não vale porque não preencheu o artigo 1º, mesmo que o juiz tenha homologado com quitação geral. Aí eu, juiz da causa, agora vou dizer que a quitação geral dada para o meu colega não vale porque não observou o artigo 1º da resolução. Né? Até porque... também não ficou claro aqui, não é jurisdição, é jurisdição voluntária, né? Então, em princípio, esse acordo aqui não ensejaria ação rescisória, seria ação anulatória. Então, qualquer juiz vai poder dizer que esse acordo é nulo, com base na própria resolução. Então, mais uma insegurança jurídica. Você vai conseguir a quitação geral por um juiz, e o outro juiz pode dizer que a quitação geral não vale, porque não preencheu os requisitos do artigo 1º. Ficou mais uma dúvida no ar aí para quem quer segurança jurídica, né? Indo na contramão do que a resolução vem resolver, que exatamente. É a insegurança jurídica. Então, é complicado. Mas eu acho que, assim... entre vivos e mortos, é só você se agarrar na resolução e fazer certinho, como a resolução prevê, que aí você fica com uma segurança melhor, né? Se isso tudo emplacar de fato, né? Aí você, fazendo exatamente como está na resolução, você pode ficar mais tranquilo, né? Mas nada será 100%. Entendeu? Eu acho que assim, pode ser que se torne igual a demissão por acordo, que eu achei que ia emplacar pra caramba e aí não rolou muito. Eu acho que essa resolução pode ficar aí nesse mesmo caminho. Eu acho que pode ter um aumento nos acordos extrajudiciais, porque assim, uma das coisas que a advocacia me passa muito assim, quando a gente conversa em palestra e tal, é de fato a insegurança, né? Então, se a consequência desse ato for, de fato, uma percepção de que melhorou a segurança jurídica, eu acho que tende a aumentar o acordo extrajudicial. E eu gostaria muito de ver a gente amadurecendo nesse sentido, né? Da própria sociedade civil resolver os seus litígios trabalhistas sem juiz, por acordo extrajudicial, né? Porque, na verdade... esse litígio que é trazido para o juiz homologar, ele já está resolvido, né? Vamos ver só se o juiz concorda com aquela resolução, ou se o juiz vai botar o litígio aberto de novo. No fundo é isso, porque se você já chegou à sua conclusão, você já resolveu o seu litígio. Agora, para ter a segurança jurídica, vamos ver se o juiz vai concordar ou vai reabrir o litígio. No fundo, é isso que acontece, né? Então, assim... eu acho que a gente pode estar aí também, de novo, com uma chance de uma mudança cultural, das pessoas começarem a ter mais percepção de que o acordo extrajudicial é bom,
tem modelos para a gente fazer com segurança e começar a atuar nas câmaras extrajudiciais, fazer mediação extrajudicial, ainda que depois de mediado e feito o acordo, você leve para o juiz homologar, observando os requisitos da resolução. Então, acho que pode ser um caminho interessante, começar a usar esses métodos adequados e alternativos e só trazer para o juiz preenchendo o que está na resolução, porque aí você consegue uma previsibilidade maior de que vai ser homologado. Sai um pouquinho do arbítrio, né, de cada juiz. Aí você tem uma segurança maior. Eu acho que nesse sentido pode fomentar. E espero que isso aconteça, assim, porque eu sou fã de solução extrajudicial, né? Eu acho que a gente tem que, de fato, empoderar a sociedade para resolver os seus litígios, em vez de trazer tudo para a gente e ficar aquelas milhões de ações, todos os juízes mega soberbados, né, demorando anos para resolver uma questão às vezes simples e não necessariamente de forma melhor na justiça, não necessariamente, pelo contrário. Há muitos anos eu percebi que juiz, na verdade, ele acaba com a discussão. Ele não necessariamente distribui justiça. Né? Você faz um corte, é assim, acabou. Agora, se está certo ou está errado, eu não tenho nem como saber, às vezes, porque a gente trabalha com o que vem nos autos, né? Então, eu acho que a gente tem que amadurecer nesse ponto. O que eu gostei da resolução é que, a meu ver, ela colocou a advocacia num papel de protagonista numa celebração de acordo. Eu acho que isso é muito bacana, eu acho que de alguma forma empodera a advocacia e tirar ela desse papel, como você falou, de humilhação, de quando... de presunção de má-fé do advogado, né? Que eu não consigo compreender isso. Você sabe que uma vez eu fui dar uma palestra lá no iniciozinho da reforma trabalhista, já nem me lembro aonde exatamente, mas foi dentro de uma OAB, de uma subseção. E os próprios advogados me pediram, né? Eles ficaram, assim, estarrecidos quando eu falei a favor da homologação de acordo extrajudicial. Os próprios advogados ficaram assim, não, mas que isso, vai ter muita fraude. Eu falei, doutores, a lei diz que advogado tem que fazer o acordo, tem que estar assistido por advogado. Então, assim, se os senhores estão dizendo que vai ter muita fraude, dentro da OAB, aí realmente que é difícil da gente caminhar. Mas é aquela visão tradicional, né? Foi em 2017, tinha acabado de sair, né? Então a coisa estava ali ainda muito polêmica. Eu acho que já melhorou um pouquinho. Então, nesse seminário que eu fui, no IAB, por exemplo, eu vi advogado sendo veemente de que humilhação é essa, de não homologar o que a gente fez. Sem vício, sem nada, tá tudo certo. A gente sabe cuidar do nosso cliente, né? A gente está aqui para defender os interesses dos nossos clientes. Então, por que um juiz não vai homologar, né? Então, achei sensacional essa mudança de visão, sabe? A coisa vai devagarzinho, mas vai mudando, né? Acho que é por aí. Vai sim. Eu acho que também vai muito ao encontro dessa advocacia, ou desse direito do trabalho mais preventivo, mais consultivo do que propriamente contencioso, essa pegada mesmo do compliance, né? Dessa caminhada mais apaziguadora, eu acho, das relações, né? E se antevendo aos problemas. E acho que a sociedade tem que mudar de cultura, tem até na questão da remuneração do advogado que faz acordo extrajudicial. Porque esse advogado é o melhor de todos, conseguiu fazer com que o processo não virasse um litígio na Justiça do Trabalho, onde a coisa pode se arrastar por anos, com resultado incerto, que vamos ser sinceros, né? Você consegue hoje passar para um cliente de acordo com a tese se você vai ganhar ou perder na justiça? Eu não. Não tem como, né? A resposta normalmente depende de onde cai. Depende do juiz que vai julgar, depende da turma que vai analisar o recurso, depende da turma no TST que cair, dependendo da composição do dia. São muitos dependes, né? Você tem um resultado do seu processo diferente, dependendo de quem está analisando. E é assim, infelizmente, né? Hoje essa é a nossa realidade. Então, assim, eu acho que quando a gente começa a perceber isso, e a gente começa a assumir essa responsabilidade pelo resultado, fazendo acordo extrajudicial, por exemplo, a gente está valorizando o profissional que atua, né? Eu, se fosse cliente, pagaria mais para fazer um acordo do que para entrar com ação na justiça. Que aí você resolve o problema rápido, com segurança,
sem estresse, né? Sem o custo de todo o processo, né? Essa é uma mentalidade que tem que mudar também, né? E a ideia é que no acordo todo mundo sai satisfeito e com a sentença todo mundo sai insatisfeito, porque normalmente a sentença é de procedência parcial, ou seja, não deu razão para nenhum dos dois. Que é o mais comum, né? Se você pegar estatisticamente, o mais comum é a procedência parcial. Então, assim, é uma fórmula de você também começar a pensar que, será que eu quero essa intervenção toda? Né? Ou será que não é melhor eu mesmo ser o protagonista do resultado dos meus problemas, né? Do que eu quero, como eu quero resolver isso, né? Acho que a gente está começando na área trabalhista a ter essa percepção. Falta, aí eu faço uma crítica à instituição a qual pertenço, eu acho que falta essa compreensão da magistratura, de que nós não somos esse super ator social e com a moral acima de todos os demais, capaz de evitar todas as fraudes trabalhistas, entendeu? Esse não é o nosso papel. O nosso papel é resolver o problema quando você não consegue mais resolver sozinho. O papel do Poder Judiciário tinha que ser sempre subsidiário, né? Primeiro você resolve o seu problema, não teve jeito de resolver o seu problema, aí sim vem para a Justiça. Aí na Justiça o juiz vai fazer a intervenção, né? Eu acho que falta isso, falta essa maturidade, né? De só usar a Justiça de forma subsidiária. E o magistrado também, falta a maturidade do magistrado de desapegar, né? Nós não somos donos dos processos. A Justiça não vai acabar. Não vai reduzir de 3,5 milhões por ano para 10 mil. Não vai. Então, assim, tem processo para todo mundo, gente. Não é? Tem processo, estou lá 27 anos, só aumenta. Tem processo para todo mundo, assim, não vai acabar. Em nenhum país acabou. Né? Tem país que tem justiça e trabalho separada, tem país que mistura com a justiça comum, mas todos os países têm jurisdição trabalhista de alguma forma. E nenhum país acabou, então não vai acabar no Brasil também. Assim, não tem esse medo, essa coisa, sabe? Acho que está na hora do pessoal mudar um pouquinho a cabeça, né? Vamos ver. Então o pessoal tem que mudar a cabeça, porque acordo homologado extrajudicialmente, celebrado extrajudicialmente e homologado na Justiça do Trabalho, com quitação ampla, geral e irrevogável, é legal e pode. E pode. A resolução eu não sei se é legal, mas pode também. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje, né? Um tema novo, assim, bem polêmico. E nos sigam nas redes sociais. É sempre o @ é legal, mas pode, né, Carol? É isso aí. E fala a sua rede também. A rede pessoal, a minha é @Otávio Calvetti, com temudo, né? Isso aí, eu sou @Ana Carol da S. Martins e a gente está aqui para interagir com vocês mesmo de uma forma virtual, que é o novo normal. É a forma da gente ficar próximo. Valeu, gente. Até a próxima. Obrigado.